Olá, eu sou Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagine que um homem, ele decida pesquisar sobre os metais, os minerais. No caso, o metal especificamente. Ele quer descobrir como o cobre reage, qual é o ponto de ebulição, o quanto ele derrete, o quanto ele consegue conduzir de eletricidade. Ele começa a pesquisar e estudar o ouro, o alumínio e assim por diante. Então, ele decide escrever um livro. E um estudante compra esse livro e estuda. Este livro. Então, qual deles sabe mais sobre os minerais? O homem que estudou e escreveu o livro ou o estudante que leu o livro? É uma pegadinha safada. Entre esses aqui seria o homem que estudou, mas aonde está o verdadeiro conhecimento, o conhecimento mais completo sobre os metais, está nos próprios metais. É só você entender que este rapaz que estudou perguntou a este homem por meio do seu livro. Este homem que estudou para escrever o livro perguntou diretamente aos metais. Então, vamos entender aqui. Um descobridor sabe, por definição, o que os outros não sabem. Se você enxerga o que só você enxerga e os outros não enxergam, pode imaginar que você é louco. Por isso, tantos visionários foram confundidos com loucos, porque eles enxergavam uma coisa que as outras pessoas não enxergavam. Mas sobre isso, veja o clique 59, onde eu falo sobre um momento onde você precisa prestar atenção no coletivo e que ele te ajuda, mas quando você é o único que está enxergando ou quando existe aquela pessoa que é a única que está enxergando uma coisa que outro coletivo não está enxergando. Nesse daqui eu falei sobre a loucura e a genialidade. Mas eu falei também por que nós temos o medo de pensar diferente dos outros, mais detalhadamente no clique 253, que é sobre o medo. Por causa que a comunidade dá essa firmeza para nós. Acontece que todos os livros e tudo que está no nosso ensino são livros, pessoas que estudaram a realidade. Acontece que no ensino agora ele tem livros reais, o ensino, reais e fictícios. Ou seja, existem coisas que são tomadas como reais porque estão escritas em livros aceitos pela comunidade que não remetem a nada, como por exemplo, imagina uma pessoa que falasse que o ouro ele pode derreter com 50 graus. Ouro pode derreter com 50 graus Celsius. Sabemos que ele não derrete com isso. Se eu não me engano, ele derrete lá por 1000. Ou seja, aqui nós percebemos que se uma pessoa escreve uma coisa errada sobre uma ciência natural, ou seja, uma ciência testável, muito fácil de se fazer um experimento, nós conseguimos rapidamente ver a diferença entre o real e o fictício. O problema é que imagina isso daqui quando a pessoa está falando sobre uma sociedade, o desenvolvimento de uma sociedade durante séculos. Não dá para fazer um teste desse daqui. E muitos livros fictícios que as pessoas escrevem são adotados pelas pessoas porque as pessoas que os estudam não conseguem entender que é nos próprios metais, é nas próprias sociedades, é na própria vivência que está a informação real das coisas. E estudar a história, estudar o passado é muito complicado. Então, todo mundo tem medo de ser um descobridor ou de
se ajuntar a um descobridor, porque ele vai ser tido como louco. Então, aqui nós vemos o seguinte, que existem pessoas que se tornam estudiosas de livros. Elas só estudam o que já foi descoberto. O que já foi descoberto. Ou seja, eles estão se tornando não estudiosos, mas eles estão eles são apenas, não é apenas, eles apenas pegam o estudo de outras pessoas. Eles só estudam o que já foi estudado. Ou seja, isso aqui é ruim? Não, não é. É ruim porque para você não é ruim por quê? Porque é necessário você estudar o que já foi descoberto, para daí você perceber, poxa, sobre este assunto, esta dúvida que eu tenho, ninguém perguntou ao real. Ninguém perguntou à natureza. E escreveu um livro. Então eu vou lá perguntar para o real, vou lá perguntar para a natureza. Isso aqui as pessoas têm medo de realizar hoje em dia. Por quê? Porque elas vão receber uma resistência muito grande. No passado não existia? Claro que existia. Sempre houve resistência da coletividade para a pessoa que descobre, porque descobrir é saber o que os outros não sabem. Logo, não há diferença entre o gênio, o descobridor e o visionário do louco, esquizofrênico e do alucinado. Por quê? Como eu já disse lá no Loucura, qual é a diferença deste para este? O que este vê, eu disse aqui também no 253 com mais detalhes. O que este vê, os outros não veem, mas está no real. O que estes veem, os outros também não veem, mas está só na mente deles. A diferença está aqui, ó, no intangível. Aqui está só na mente, aqui realmente está no real. Só que a forma como a sociedade vê esses dois é diferente. É igual, não há diferença entre esses dois. Então, hoje nós gastamos muito tempo estudando o que já foi descoberto, mas em certas áreas. E quanto à filosofia, sociologia, história, como se comportar, como viver, como ser um ser humano, como inteligir, como se tornar cada vez mais sábio, a nossa memória, a forma de estudar, a estrutura das famílias, a estrutura da sociedade e, enfim, nós achamos que não é necessário estudar o que já foi descoberto. Nós achamos necessário estudar o que foi escrito em química, física, biologia, matemática. Achamos necessário resgatar, receber esta herança, mas estudar tudo que foi escrito sobre a filosofia, sobre a religião, sobre a história, sobre o passado, organizações sociais, nós já temos um modelo de mundo pronto na cabeça e achamos que não é necessário. Ou seja, se nós não estamos pegando o legado de todo mundo nessas outras ciências, significa então que nós estamos em uma espécie de loucura coletiva, onde todo mundo está sendo um descobridor, que além de ser um descobridor, na verdade só está na mente dele porque ele não absorveu o que havia no passado, e muitas vezes nós vemos que as pessoas têm ideias que não condiz com a realidade da filosofia, a realidade do pensamento, a realidade da estrutura da nossa mente, a realidade da estrutura da natureza, a realidade da estrutura social, e está tudo diferente. Nós estamos dizendo que nós sabemos de tudo, que nós somos os melhores e que nós temos a resposta para todos os males organizacionais da nossa sociedade, do nosso mundo. Então estamos nessa loucura coletiva.
O clique principal está aqui, ó. Descobrir é saber o que os outros não sabem. Se existe um assunto que você quer saber e você estudou todos os registros possíveis, não os encontrou, pesquise um pouco mais. Não os encontrando ainda, não tenha medo de ser louco. Para se a loucura é saber o que os outros não sabem. Bem, esse foi o clique de hoje, espero ter te ajudado. E se você gostou desse clique, curte, comenta, compartilha e até o clique de amanhã.